Estamos na segunda parte da Pedra da Audiência e hoje, como já sabem, estamos com Filipe Laféria, um homem que está hoje no Porto, porque ama o Porto e porque o Porto lhe diz algo. Filipe Laféria, os portuenses têm saudades suas. Ainda bem, eu também tenho saudades do Porto, é por isso que estou cá, não estava. E acho que vai correr, e está a correr muito bem, portanto, esta pequena digressão que estamos a fazer com uma noite em Casa da Amália, nesse magnífico sala de espetáculos que é o Coliseu do Porto. Portanto, estaremos lá, não vou dizer novamente para saberem que é só até sábado. Portanto, hoje estamos a quarta-feira, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado há 2 sessões e depois o espetáculo tem que partir para outros lados. Há a possibilidade de ir para os Açores, para o Brasil, até para Paris, e o espetáculo vai navegar. Os espetáculos são como um navio, não é? A gente põe os Açores, não sei se ainda é mesmo a Presidente de Câmara, mas a Andreia, que era a Presidente de Câmara de lá, não lhe perdoava nenhum espetáculo. Pois é, e eu acho que ela também há... O Teatro de Angra, não é? Exatamente, não só no Teatro de Angra, como, portanto, em São Miguel, também, com certeza, iremos para o Coliseu de São Miguel. Isto é um espetáculo para coliseus. Pois, mas este espetáculo parece-me, porque eu, graças ao Jesus Cristo Superstar, pronto, eu só acordei para a realidade de Laféria com Jesus Cristo Superstar. É verdade. Foi o primeiro espetáculo que eu fiz aqui no Porto. Não, mas um espetáculo que marcou uma geração. Sim. Eu ainda hoje recebo mails de espectadores que foram 35 vezes ver o espetáculo e voltariam lá se calhar outras 35 vezes. Um dia tenho que voltar a fazer os Jesus Superstar. Aliás, os atores, é engraçado, todos me pedem, mas porquê é que não faz novamente os Jesus Superstar? Mas realmente há uma coisa que marca a diferença em Filipe Laféria. Hoje, se calhar, um pouco mais comedido, mas naquela altura menos comedido, mais arrojado, era que os cenários era qualquer coisa do outro mundo. Lembro-se que os cenários também eram feitos aqui no Porto, não é? Mas eram 15 dias, um mês para montar os cenários. Exatamente, aqui, por exemplo, numa noite em Casa de Amália tivemos um dia para montar o cenário, portanto eu tive que simplificar até em relação ao cenário de Lisboa, mas eu acho que o cenário está lindíssimo. Porque até, devo dizer, até os azulejos da Casa da Amália são verdadeiros. Foi também aqui uma casa do Norte, a Revis Gués, que me ofereceu os azulejos, que eu não tinha possibilidade, porque aqueles azulejos são autênticos. Aqueles móveis são todos dos grandes antiquários de Lisboa, como é o Virgílio Seco, como é a Casa Canapé, portanto aquilo é tudo autêntico que está no palco. Aliás, o Coliseu até pôs uma guarda especial, uma polícia especial lá, para estar, porque aquele relógio é mesmo de ouro, tudo o que está no palco é mesmo autêntico. Aquelas cadeiras valem uma fortuna, até as carpetes foi a Tricana, uma carpete só vale 2.000, mais que 2.000 contos, isto falando em contos, 2.000 contos. Exatamente, toda a gente sabe que Laféria não brinca em serviço. Pois, eu acho. E os fatos foram desenhados por mim, mas são confeccionados pela Laurinda Formoso, mas os tecidos são do Porto. Os tecidos são dos meus queridos amigos do Cunha Rodrigues, da minha querida amiga Conceição, que ontem lá estava na primeira fila, sim, senhora, doente, mas ali de pé, como asados, a marcar as suas presenças. Mas o público do Porto, de facto, é maravilhoso. Por exemplo, hoje uma senhora que me costuma oferecer camisas, eu tive que passar pela loja da senhora porque ela me quer oferecer mais outra camisa. Eu vou a um restaurante e oferecem-me o jantar ou o almoço. Nos hotéis, eu estou num hotel maravilhoso, aliás, é o Hotel Teatro, que é uma homenagem às minhas peças. Lá é que tem as fotografias todas dos Cristo Superstar. Aliás, é uma obra de arte, o Hotel Teatro, ali
que é mesmo ao lado do Sá da Bandeira. Exatamente, ao lado do Sá da Bandeira, em frente à Brasileira. É um hotel maravilhoso em qualquer parte do mundo. E eu ofereci para lá várias peças dos vestuários, portanto, do meu guarda-roupa. Tem lá fatos que foram envergados pela Simão de Oliveira, para Eurico Munhoz, para o Rui de Carvalho, estão todos em exposição. Aquilo é um autêntico museu, e de uma modernidade. É decorado pela Nini, que é uma grande decoradora madeirense, e é de facto um hotel extraordinário, que você vê só em Nova Iorque é que tem um hotel daquela categoria. Lisboa não tem. Um hotel de charme com aquela categoria não tem. Eu costumo ir sempre, e alguns atores estão lá, para o Grande Hotel do Porto, porque eu sou uma pessoa mais clássica e gosto muito. Aliás, o Grande Hotel do Porto está completamente remodelado. Mas o Hotel Teatro é uma obra de arte em qualquer parte do mundo. Filipe Laféria, vamos voltar um bocadinho atrás, vamos voltar ao início da sua atividade. Isso já foi quase há 50 anos. Há 50 anos. Apesar de ter este ar jovem. Rolando para trás e olhando dessa altura até hoje, acha que os objetivos alcançados eram aqueles que sonhou? Alguns foram. A vida é assim. Na vida há sonhos possíveis e sonhos impossíveis. Há grandes sucessos e também há grandes falhanços. O falhanço, às vezes a gente, com insucesso e com falhanço, a gente aprende mais com um grande sucesso. Porque quando há um grande sucesso há muitos amigos, há muita gente à nossa roda, tudo é fácil. Quando há um falhanço, que é próprio haver um falhanço na vida, nós sentimos sozinhos, o telemóvel deixa de tocar, ninguém nos liga. Eu costumo dizer que na minha vida eu vi a vida eu vejo tudo como um teatro. Portanto, vi como na primeira fila, vi no camarote, vi no segundo balcão e também lá no galinheiro, já vi a vida de todos os ângulos. Mas nos grandes sucessos e quando rodeado por muita gente, se faltar uma Casimira, entre aspas, se calhar as coisas não correm bem. Claro, e tem que haver sempre uma... Até porque já confessou o seu pecado, que dinheiro é um pouco como a Amália. Sim, eu sou um pouco como a Amália, infelizmente. O que quer dizer que tem que ter uma boa Casimira, porque senão as coisas... Até para fazermos outros espetáculos, porque o espetáculo não para. Eu num espetáculo, por exemplo, eu estou neste espetáculo, mas já tenho escrito o próximo espetáculo. O próximo espetáculo vai estrear muito breve no Politeama. O Politeama agora tem em cena o Peter Pan, que é um grande sucesso. Olha, o Peter Pan é um dos maiores sucessos que eu tive neste teatro infantil-juvenil. É um espetáculo maravilhosamente bem interpretado e tem uma tecnologia muito avançada está sempre esgotado. Nós fazemos o Peter Pan no Politeama 2 vezes por sessão. E é interessante que muitas escolas do Norte e muitos professores do Norte vão em excursão a Lisboa para ver o Peter Pan. Costumam ir ao Oceanário de manhã ou à tarde e ao Peter Pan. Há muitas excursões, mas eu estou-lhe a falar que em centenas e centenas de escolas que vão propositadamente a Lisboa para verem o Peter Pan, que é um espetáculo de facto maravilhoso. Eu comparo muito o Peter Pan à My Fair Lady. Tem aquela beleza que a My Fair Lady tinha e depois é feito por artistas, portanto, que são autênticos trapezistas e que andam no ar, que voam, e depois tem as crianças, e as crianças também voam. Aquilo é um espetáculo que eu não me canso de ver. Aliás, quando chegar a Lisboa, eu sou o primeiro espectador que vou ver, porque é uma alegria, e eu aqui faço um apelo a todas as professoras e professores para telefonarem para o Politeama, proporcionarem aos jovens esse contacto não só com uma cidade como é Lisboa, como também um teatro como é o Politeama, que é um teatro clássico, que é um teatro muito bonito e um espetáculo maravilhoso que só se vê uma vez na vida, que é o Peter Pan. Mas já estou com outras ideias e o meu próximo espetáculo já está todo escrito, vai ser, eu acho, uma bomba. Vai ser a grande revista à portuguesa.
portuguesa e vai ter os grandes nomes do teatro português a interpretá-lo, como a Marina Mota, que o público já tem muitas saudades de ver da revista, o João Baião regressa quase após anos e anos sem fazer teatro ao teatro, e ao teatro onde ele é absolutamente um rei, e a Maria Vieira, e estes atores, o Ricardo Castro, e estes atores, a Vanessa vai ter números maravilhosos para fazer. Aliás, já a vi fazer teatro de revista e faz muito bem. Muito bem, ela faz bem qualquer coisa. É a Vanessa traça-se de um caso que eu costumo comparar à Laura Alves. Para mim, a atriz que mais me impressionou... Até à altura não é muito diferente. A atriz portuguesa, de facto, foi um gênio e é injustamente esquecida, como tudo na vida se esquece, não é? Foi a Laura Alves. Laura Alves era pequenina, mas era grande demais para este país. De facto, era uma atriz. Você alguma vez viu atuar a Laura Alves? Ao vivo não, mas era genial, mas o cinema não dá a dimensão, porque era uma mulher que cantava lindamente, dançava, representava, era trágica, era cómica, foi de facto a maior atriz. De facto, os atores portugueses que me foram dados de ver representar, e são extraordinários, quase toda a totalidade, mas que me ficaram na memória, foi a Laura, em primeiro lugar. O Vasco Santana era um ator extraordinário, um ator dramático, um ator que parava ao público a vê-lo. O cinema também não dá a dimensão, dá mais a dimensão do António Silva, mas o António Silva tinha uma voz muito pequenina, o que no teatro o prejudicava. E a Palmira Bastos era de facto um gênio em cena. Eu vi a Palmira, eu estreiei-me, veja lá, que eu já sou tão antigo, que me estreiei com a Dona Palmira Bastos, no espetáculo do Gil Vicente, em que ela fazia primorosamente o alto de alucinamentos o pranto da Maria Parda, o pranto daquela bêbada, não é? Tão engraçado que o Gil Vicente foi o primeiro escritor da revista que nós tivemos, foi o Gil Vicente. E o pranto da Maria Parda, que é uma mulher que está muito zangada porque o preço do vinho aumentou, e então ela diz os maiores disparates por causa que o reino, o governo daquela altura aumentou o preço do vinho. Mas como a senhora era a Dona Palmira Bastos, então os atores mais antigos, má-línguas, diziam, não, isto não é o pranto da Maria Parda, isto é o pranto da Dona Maria Parda, porque era a Dona Palmira a fazer. Depois de ter criado água na boca aos telespectadores, isso vamos ter que ir lá para o verão? Não, é abril. Abril é a estreia da revista, a grande revista portuguesa, no Teatro Politeama, vai estrear em abril. Já está toda escrita, já e musicada. O músico é o nosso Mário Rui, e vai ser um enorme espetáculo. Vai ser um espetáculo daquele género do Passa por Mim no Rossio. Eu acho que a revista marcou com esses... Pronto, que eu tive a felicidade de o fazer, podia ter sido outra pessoa, mas fui eu, o Passa por Mim no Rossio. Há de facto, como no Fado, uns espetáculos antes do Passa por Mim no Rossio e a revista depois do Passa por Mim no Rossio. E é o meu regresso à revista, depois nunca mais fiz aqueles programas da televisão, mas são coisas diferentes, como a Grande Noite e o Cabaré, etc., que a televisão, a TV Memória, não é? Passa aquilo milhares de vezes, e ainda bem, porque os pedidos são tantos que aquilo é repetido, e vou novamente fazer um espetáculo de revista, porque eu acho que o que se passa em Portugal dá para uma grande revista. Vai ser de forte, prometo. Pronto. Essa é que vai ser difícil de trazer ao Porto, porque é tanto cenário, tanta vedeta ao mesmo tempo no palco, que as pessoas do Porto desta vez têm que fazer ao contrário, meterem-se nas excursões, nas caminhonetes, irem ao Politeama ver a grande revista à portuguesa. Mas entretanto, e já têm no Coliseu do Porto uma noite em casa da Amália, mas é só até sábado. Portanto, apressem-se a ir à bilheteira. Depois não me venham dizer, nunca veio ao Porto, eu fui e não havia bilhetes, e essas desculpas. Não admito desculpas. É irem imediatamente ao Coliseu do Porto para verem uma noite em casa da Amália. Mas, Filipe Laféria, costuma-se dizer que às vezes alguns sonhos também se vão esmorecendo. Eu sei que
o Filipe da Feira, como um criador, como um homem entusiasmado pela arte do teatro, queria formar uma escola de teatro. Exatamente, no Olímpia comprei, hipotequei tudo do que tinha e que não tinha, o pouco que tenho, para comprar o Olímpia, que era um cinema pornográfico, que era uma casa de prostituição, que vocês sabem como era. Mas depois veio a crise e hoje em dia o Olímpia vai ser um hotel, vai ser outra coisa, vai ser outro. Tive que desistir deste sonho. É um enorme desgosto, porque eu acho que há muito talento em Portugal e que podia ser uma grande escola. E depois há outra coisa que você talvez não saiba, é que hoje em dia não há pessoas que saibam fazer cenários, pintar cenários. Por exemplo, nós precisamos pôr um ator a voar, tem que vir um holandês, precisamos pintar um cenário, tem que vir um espanhol. Não, toda essa arte foi esquecida, não é? Como o teatro deixou de se desenvolver, tudo isso foi esquecido. O guarda-roupa, porque uma boa modista não é a mesma coisa que uma senhora que sabe fazer fatos para teatro, não é uma estilista, é diferente, é tudo diferente. E todas essas grandes artes, eu tive esse sonho de querer novamente dar às futuras gerações, portanto, esses saberes que se perderam. Mas infelizmente, olha, eu não sou ajudado nunca pelo Estado, não tenho subsídios absolutamente nenhum, dão sempre umas desculpas farrapadas. Olha, ainda concorri há pouco tempo e deram uma desculpa de farrapada que a sociedade não tinha 2 anos e não sei, são coisas burocráticas para despachar esse chato do La Féria. Portanto, o único grande subsídio que eu tenho é ao público. Portanto, não se esqueçam, uma noite em Casa da Mália está só até sábado no Coliseu do Porto. Filipe da Féria. E o município de Lisboa? Falamos já do Rui Rio. Sim. O município de Lisboa também não é sensível a este tipo de trabalho feito por Filipe da Féria? Sim, portanto... Dizem-me que António Costa é uma pessoa... Quando foi o fado História de um Povo, ajudaram-me e eu também... porque há sobretudo as juntas de freguesia telefonam muito lá para o teatro a dizer que não têm dinheiro para ir, que há muitos pedidos para ir para o Politeama, para ver Uma Noite em Casa da Mália. Às vezes no fado História de um Povo tive de facto uma ajuda. Vamos lá ver, agora pedi para a revista A Portuguesa, ainda não tenho resposta, por isso não posso dizer nem que sim nem que não é? Tenho que empatar, não é? Para ver se dá alguma coisa. Não, até porque era importante, não para preencher os bolsos de Filipe da Féria. Isso não, nunca estão cheios. Mas porque... Eu tudo o que tenho gasto no teatro. Mas porque os espetáculos ficam muito caros. Muito. E hoje em dia não é possível cobrar os espectadores. Bilhetes muito caros. Exatamente, aliás, não têm dinheiro. Eu vou-lhe dizer, mesmo numa noite em Casa da Amália, os bilhetes são muito baratos. Você por 10 euros pode ver um grande espetáculo. Nós, embora os impostos sejam uma brutalidade, de facto o povo português, e não é só no teatro, é em tudo, está escravizado uns impostos completamente brutais, mas nós não aumentámos o preço dos bilhetes, porque então o público não ia. E essas ajudas, que eu acho que o Estado devia ajudar, e as câmaras deviam ajudar, era de facto para proporcionar aos espectadores a possibilidade de poderem ir aos espetáculos. Mas a política cultural em Portugal é toda errada, meu caro. É os subsídios que dá-se às mesmas pessoas há 38 anos ou 36 anos, são sempre os mesmos a comerem a mesma coisa, e eu nunca entrei nesses jogos. Pronto, o meu grande subsídio é ao público. Quando o público deixar de gostar dos meus espetáculos, olha, acabou. Olha, mas o Estado parece-me que também criou aí um artifício qualquer que desincentivou as empresas a apoiar este tipo de espetáculo. Exatamente, por causa da lei do mecenato. Por exemplo, no Brasil são as grandes empresas, mas o Estado, como é o comilão dos impostos, ele está-se a marimbar para a lei do mecenato. E o mecenato, quando há para quem é que serve?
para o Estado. Só uma iniciativa do Estado é que tem, portanto, é que goza do mecenato. Isto está profundamente errado, mas profundamente errado, porque se as empresas tornavam-se colaboradoras no teatro, no cinema, na pintura, no bailado, na ópera, Portugal não tem ópera. Você já viu a pobreza de um país que não há uma companhia de ópera, que uma grande cantora tem que estar em Espanha, não é? Como nós temos a maior estrela da ópera espanhola é portuguesa e nós não temos ópera. Já viu a tristeza profunda do que é isso? É que se um país, há uma história extraordinária que eu conto, que não sei se você se lembra desta história, que sabe com certeza. Estávamos na Segunda Guerra Mundial. Os ingleses, como você sabe, não tinham para comer, portanto, e perguntaram ao Churchill, nós temos que diminuir, portanto, e vamos diminuir a cultura. E sabe-se qual foi a resposta do Churchill? Não, podem diminuir tudo, mas a cultura não diminui, não acaba a Inglaterra. Porque um país é a sua cultura, é a nossa língua. A língua portuguesa e a cultura portuguesa é o que nos torna diferentes dos outros, não é? Já vimos Mas eu já estou farto de dizer isto há 50 anos, ninguém me ouve. Já vimos que Filipe Laféria não vai parar, nunca parou. É a minha vida. Vive. O senhor é um espetáculo. Eu amo o espetáculo e gosto, de facto, de... Não, mas também me dizem que é um espetáculo, porque há atores que têm trabalhado consigo, e especialmente jovens, e até vou citar, ele não vai levar a mal, por exemplo, a Cátia Tavares, que foi protagonista do West Side Story em Lisboa com o Rui Andrade, me disse que aprendeu muito, e eu perguntei-lhe aqui há dias, há ao menos 8 dias, mas dizem cobras e lagartos de Laféria. Diz, não. Ele realmente é muito exigente. Mas nós, se queremos ser alguém, temos que... claro, temos que ser exigentes connosco próprios. Não se faz nada, não é? Eu sou muito exigente mas eu quero que o ator dê tudo o que tem e o que não tem. Portanto, tem que puxar, não é? E é por isso que dizem, o feitio, e grita. Porque há atores que precisam de ser abanados para darem tudo o que têm vergonha, são tímidos, portanto ainda não se encontraram a si próprios, e o encenador tem que ser um bocadinho um psicólogo, não é? E tem que tirar das pessoas o melhor que elas têm. E é por isso que os espetáculos de Laféria são diferentes dos outros. Por menos assim o público diz. Olha, para terminarmos então esta nossa conversa hoje, porque podíamos continuar a conversar aqui durante a noite toda, mas como é que vê o futuro? Não sei, eu acho que eu preocupo-me com o presente, não é? O futuro de Portugal eu vejo com apreensão, como você vê. Eu tenho uma filha, tenho agora uma neta. Uma neta, exatamente. Portanto, angustia-me para pensar o que é Portugal. Mas eu acredito na força e na alma portuguesa. Eu acho que nós damos sempre a volta, não é? Fomos os descobridores do mundo. Portanto, a Espanha era uma bizarro, era um monstro ao pé de nós e nós fomos, navegámos, deitámos de cabeça para o mar. Portanto, eu acho que há sempre o português e eu vejo, eu também emigrei, estive lá fora muito tempo em Inglaterra, eu fui criado de mesa, eu até foi a experiência mais engraçada da minha vida, fui ajudante de uma mercearia, parecia um conto do Charles Dickens, não é? Tinha que estar lá às 5 da manhã, e depois havia uma escada, parecia que estava a interpretar a personagem do Oliver do Charles Dickens, mas portanto nós somos capazes de tudo, nós vamos, por exemplo, olha, ainda há pouco estive em Londres, eu vejo
dezenas, centenas, até parece que voltámos à história da guerra da África, não é? Em que havia jovens e jovens em Paris e em Londres e nas cidades onde nós íamos, só víamos jovens e jovens. E estamos neste momento, nessa situação. É uma tristeza. E é uma noite em casa da Amália, eu acho que é uma lição para todos os portugueses, porque estas Natálias Correias, estes Ari dos Santos, estes Davides Monferreiras, esta Amálias, esta gente não tinha medo, e esta gente era capaz de transformar, foi capaz de transformar Portugal, quando Portugal vivia numa ditadura. Agora que vivemos numa democracia, não é? Também temos que ter a coragem de dar burros na mesa e dizer não. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. E à noite lá estamos a ver uma noite em casa da Amália. Com certeza. E os espectadores estão convidados a fazerem o mesmo. Foi um prazer estar convosco. Até à próxima.